Eu vejo, sabe, Davi, que a energia solar vai ser o grande vetor de transformação energética, tá? Eu acho que ela vai ter o mesmo papel de impacto que houve do smartphone com a telefonia fixa, né? E isso vai permitir, juntamente com outros desenvolvimentos tecnológicos, né? A parte, vamos dizer assim, de TI, né? De uma maneira geral, de você ter, e as chamadas redes inteligentes, de você ter uma democratização maior. E essa democratização, eu entendo, quando se fala em democratização, de chegar ao consumidor final individualizado, sabe? Porque, assim, a gente considerar hoje o setor elétrico, ele é democratizado, ele é democrático, né? Ou seja, qualquer pessoa tem acesso à rede, né? E desenvolver algum empreendimento, mas ele precisa ter muito recurso para isso. Tá? Ou seja, é uma democratização com base econômico-financeira, vamos dizer assim, tá certo? O setor elétrico é um setor complexo, tá? Mas a partir do momento que a gente tiver essa possibilidade de acesso com a energia solar fotovoltaica, e que já está, não é? Eu acho que o que falta ainda é de você ter em prateleira sistemas, kits, que você facilmente coloque dentro da sua rede interna e você desacople, vamos dizer, das grandes concessionárias. Tá? Há um Conselho Nacional de Energia, sim, entende? E com participação de sociedade, sabe? Inclusive, ele se reúne regularmente. Né? Outra forma que ocorre, por exemplo, também dentro do setor elétrico, tanto a ANEEL, a partir da sua regularização setorial, como também a EPE, e o próprio ONS, o Operador Nacional do Sistema, eles, quando vão fazer, eles abrem audiências públicas para contribuições. O que ocorre é que, às vezes, existe um grande número de contribuições e prevalece vamos dizer assim, a minuta inicial, entende? Bom, mas que há, vamos dizer assim, um verniz, né, de democratização, sim, perfeitamente, entende? E de participação de setores da sociedade, né? Então, por exemplo, os conselhos de engenharia participam, representações, né, de classe. Agora, não sei realmente a divulgação, como é feito disso, né? O processo de prospecção, ele se dá em contato com os proprietários da terra, né, em locais onde a gente tem um bom potencial de vento, um potencial de sol. É uma participação, vamos dizer assim, voluntária, né, e trabalhamos com a minuta de um contrato, né, com suas cláusulas. Elas são cláusulas, algumas são pétreas, mas algumas você tem possibilidade de negociar, e elas são negociadas, né? Também estamos sujeitos, parte desses trabalhos. Você tem essa relação, vamos dizer assim, bilateral com o proprietário, tá? Mas você tem também obrigações que são estabelecidas a partir do momento que você vai obter a licença ambiental, tá? Prévia de instalação, né? Nessas licenças, eles colocam, entre outras, de trazer um pouco mais de benefício para a sociedade, né? Considerando dentro dos programas ambientais, e aí varia de característica para característica de local, considerando a reserva legal, que às vezes não estão regularizadas, regularização da terra propriamente dita, entende? E também a parte referente à contratação de mão de obra temporária por ocasião da construção, principalmente na parte de construção civil, né? Quando você tem dentro da comunidade pessoas um pouco mais esclarecidas e que possam trabalhar num patamar em um nível melhor, ele é considerado também, né? E esses trabalhadores e a própria comunidade em si, ela tem assistência, vamos dizer assim, tem uma interação com assistentes sociais dos nossos órgãos ambientais, e buscando a informação não só
técnica junto com o nosso corpo técnico, como também de higiene, de uso de EPI, segurança, esses aspectos todos, principalmente considerando que esse período de construção da obra é um período intenso de trânsito de caminhões pesados e tudo isso, e a comunidade não está às vezes acostumada, né, à circulação desse transporte pesado, né. O que eu coloco assim efetivamente é que há queixas, né, identificamos queixas, eu acho que elas são inclusive sempre são pertinentes, precisam ser observadas, precisam ser analisadas, né. Eu digo assim, a gente tem que considerar muito bem essa população, né? Então, acima dessa questão técnica toda que a gente tem de nossas obrigações setoriais, temos um olhar para a comunidade, para essa população, sabe, Davi? É claro que às vezes pecamos, falhamos, porque, né, são questões que precisam, acho que melhorar, e varia de comunidade para comunidade, né? Tá? Na verdade, se a gente pensar uma pessoa aqui da cidade, e acontece bastante assim, eu viajei para Paraíba nesse fim de semana e vi uma pá enorme. Eu não sabia que era daquele tamanho. Eu vi um pedaço de torre circulando, eu não sabia que era daquele tamanho, entende? Porque realmente o fator de escala, você observa no horizonte um aerogerador, ele é do tamanho de um palmo. Você não tem a dimensão disso, tá? Então surpreende efetivamente. Então, assim, por mais que a gente leve fotos, imagens, por mais que a gente coloque, o contato com a realidade, ele choca. Ele choca técnicos nossos aqui da Cheste, entende? A grandiosidade de que é aquilo. Poxa, são 100 metros hoje uma torre, entende? 100 metros de diâmetro, entende? 100 metros, cara. É um prédio que você... Entende? Então são coisas realmente que é um grande desafio da engenharia, tá certo? Então eu acredito, sim, precisamos sim ser mais eficazes. De repente até fazer o seguinte, eu vou pegar 2 representantes da comunidade, já que eu tenho muitos projetos, vamos dizer, vou levar para você conhecer um projeto. Isso poderia ser, coloco tudo no ônibus, vamos levar para conhecer, tá certo? Dentro de uma proximidade e tal. Hoje, pela a grande diversidade que de divulgação, né, que há, a gente poderia pensar numa possibilidade dessa, entende? Olha, eles são draconianos no seguinte aspecto. Primeiro porque eles refletem de alguma forma os nossos contratos setoriais, né? Contratos que a gente vai fazer com a CCE, né, que é a Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, na hora que vem vender. Contratos que eles, quando são submetidos à análise pelo órgão da EPE, quando ele é analisado pela ANEEL, e ainda nós como empresa pública nós somos auditados pelos órgãos de controle, entende? Então se houver fragilidade naquele contrato e que dê insegurança inclusive para nós, estamos sendo maus gestores do dinheiro público, entende? Então ele observa tudo isso aí. É claro que o seguinte, ele tem cláusulas pétreas, né, como falei, mas elas podem ser, né, algumas são negociadas. Você tem o seguinte, por exemplo, tem questões de seguranças associadas, entende? Por exemplo, nós temos que ficar a 300 metros no caso de eólica, né, e isso é observado. E outra, ele não vai poder construir nesse raio de 300 metros de um aerogerador posteriormente, tá certo? Então essas cláusulas elas são pétreas. Entende? Ele vai poder plantar, vai poder plantar. Ele não vai poder, por exemplo, queimar, se for cana-de-açúcar, queimar a cana-de-açúcar no pé de um aerogerador. Entende? Mas ele pode plantar até próximo do aerogerador. Entende? Eu visitei fazendas eólicas, centrais eólicas lá no Rio Grande do Sul, de Osório, que é um grande empreendimento, que em terras alagadas, terras de arroz, plantação de arroz, e convivendo com gado, entende? Então, essa possibilidade de utilização, não é, agrícola, não é, com a energia eólica, por exemplo, ela é possível sim. Com solar, não. Solar você tem que ter a cerca. Onde você tiver o seu empreendimento implantado, ele tem que ter uma cerca, porque é uma questão de segurança. Perfeito. Se a gente considerar, por exemplo, 30 megawatts de energia solar, eu vou ter, numa área de 100 hectares,
entende? Esses 100 hectares eles devem estar cercados. Tá? Se for 30 hectares, se for 30 megawatts para energia eólica, eles vão estar espaçados, cada máquina, se eu considerar numa linha reta, eles vão estar espaçados de 5 diâmetros. Né? Então, se eu tiver uma máquina de 100 metros, ela está espaçada, cada torre espaçada de 500 metros. Tá certo? Então você veja como eu vou ter uma utilização maior de terreno. Eu costumo dizer assim, energia eólica ela está distribuída numa determinada área e a energia solar ela está instalada numa determinada área, ou seja, caracterizando nessa forma de dizer o aspecto da concentração. Tá? Eu acho que é uma participação fundamental, entende? Principalmente considerando o Nordeste. Dizer o Nordeste é muito barrismo. Tá? Eu acho que o Brasil todo, se você considerar que solar, a gente está falando de solar, é geração de grandes blocos de energia. Eu falando como eu falo em relação à nossa empresa aqui. Mas se você considerar solar urbano, aproveitando os telhados, aí você vai ter um São Paulo que é uma megalópolis cheia de telhados, e pensar aqueles telhados todos gerando energia, entendeu? Isso é possível acontecer, né? Você vai ter uma grande contribuição energética efetiva da energia solar. É aquele vetor que eu falei. Tá? Você tem também dentro da energia solar. Você vê daqui a 15 anos, você vê São Paulo coberto de placa solar. Vejo coberto de placa solar. Vejo sim. As fachadas. Eu acho que é um fator de escala, sabe, Davi? A energia solar ela vai ter uma. Você como se faz fábrica de papel, de tapete. Entender? Vai ser de uma simplicidade muito grande e a possibilidade de redução de custo disso é muito significativa, tá? E isso é um fator que eu, como coloquei no começo aqui, dessa transformação setorial que vai ocorrer. Entende? Isso é uma coisa bem preponderante. No caso da eólica, como ela é... Porque a solar ela tem um grande aspecto, que é a modularidade. Isso ela é, vamos dizer assim, incomparável. Nenhuma outra fonte tem a modularidade que você vai permitir com a energia solar. Mas na energia eólica, ela tem alguns aspectos mais restritivos. Né? Você colocar ali no centro do Recife, em cima da ponte onde o galo fica, né, durante o carnaval, colocar um aerogerador, você não vai colocar, tem questão de segurança forte, né? De uma pá girando, de uma torre de 100 metros. Entende? Então são outras questões associadas. Nós temos exemplos no mundo de comunidades que têm uma máquina única, entende? Mas é um custo elevado, né? Você pensar que o custo da energia eólica hoje, o quilowatt custa 5 mil reais, né? Um megawatt 5 bilhões de reais. Tá? Então isso não é um preço de grande acessibilidade. É claro, você pode hoje, a própria indústria eólica ela cresceu muito olhando para as empresas de energia elétrica. Ela cresceu com esse olhar. Eu acho que assim, ela teve aquele momento de upscale, né, de você fazer a elevação da geração, né, por uma exigência, vamos dizer assim, do setor elétrico, das concessionárias, mas agora ela pode facilmente fazer um downscale, entender? E aí você fazer projetos eólicos menores para colocar em cima de prédio, entender? Eu acho que há uma possibilidade também, né? Mas isso são aquelas visões de cenários que eu acho que a gente precisa, né, ousar, né? E essas questões todas elas são impactantes no modelo setorial, tá? De política setorial. E ela tem que pensar como algo dinâmico. Tem que ser pensado como algo dinâmico, né? Eu acho que a gente tem uma lei no Brasil, que é a 1848, que ela inclusive é exemplar no âmbito mundial para a expansão do setor elétrico, tá? Mas ela não pode ser pensada como uma coisa fechada, acabada, né? Eu acho que ela vai mudar, inclusive, na medida que novas tecnologias vêm, novas formas de utilização dessas tecnologias, tá certo? Eu acho que um pouco por esse caminho aí.